Amém, querido ouvinte, você está acompanhando o Esperança Bíblica e nós vamos para a Palavra de Deus. Eu gostaria de estar te convidando, se você tem aí a Palavra de Deus próximo a você, vamos ler no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 6. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 5, do verso 6 até o verso 21. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra, verso 16, honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 17, não matarás. 18, não adulterarás. 19, não furtarás. 20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Que nós acabamos de ler aqui através das Escrituras, querido ouvinte, os 10 mandamentos deixados pelo nosso Deus, através das Escrituras. O Senhor nosso Deus, Ele nos deixou 10 mandamentos, e o título da mensagem de hoje, 10 passos para uma vida de sucesso. Estava buscando de Deus uma mensagem que atingisse o coração do querido ouvinte, e eu me lembrei que de alguma forma as pessoas estão sempre buscando fórmulas ou receitas mágicas para obter êxito ou sucesso nas mais diversas áreas das suas vidas. E eu busquei de Deus, não uma fórmula mágica, querido ouvinte, mas eu busquei através da palavra de Deus uma sequência de leitura que pudesse levar o querido ouvinte a ter sucesso. E Deus me rememorou os seus 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos de Deus, eu te afirmo com convicção que são 10 passos, são 10 mandamentos, os quais você pode caminhar por eles, e o resultado final
será êxito, sucesso na sua vida terrena e com uma perspectiva em relação ou com relação à salvação celestial em Cristo Jesus. 10 passos para uma vida de sucesso. E nós temos aqui os 10 mandamentos. E quais são esses passos para o sucesso? Se nós voltarmos aqui para as Escrituras, nós lemos Deuteronômio capítulo 5. Nós lemos do verso 6 ao verso 21. Quando nós lemos o verso 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não terás. E no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 5 está escrito o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro passo para o sucesso. O primeiro passo é ter um único Deus, o Deus bíblico. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus vivo. Ele é vivo. O primeiro passo para o sucesso é ter o Deus vivo da Bíblia como único Deus, como suficiente Deus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, e viver na confiança, na plena confiança da sua suficiência. Você sabia que Deus, Ele é suficiente para todos os campos da nossa vida? Deus, Ele é suficiente. É nós que não conhecemos o poder de Deus, as Escrituras e o poder de Deus. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por não conhecer nem as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Aqui, nesse versículo, nesse primeiro versículo aqui: não terás outro Deus, outros deuses além de mim. Tenha um único Deus. Você quer ter sucesso? Esse é o primeiro passo. Nós vamos caminhar pelos 10 mandamentos. E seguramente ao final, se você observar os 10 mandamentos de Deus, você terá sucesso e êxito na sua vida. Amém? Do verso 8, ele fala: não farás para ti imagem de escultura. Está falando aqui o nosso Deus. E o que nós tiramos daqui, Deus está nos falando: não viva em idolatria. E muitas vezes nós nos apegamos apenas a questões de imagem. Mas eu escrevi o seguinte: Deus, Ele é um Deus zeloso e Ele tem ciúmes. Você sabia que Deus tem ciúmes? Leia o primeiro livro aos Coríntios, capítulo 10, o verso 22, e Tiago, capítulo 4, verso 5, você vai ver que Deus tem ciúme. E nós, seres humanos, nós temos por hábito criar as nossas idolatrias. Nós idolatramos nossos carros, nós idolatramos o celular, nós idolatramos o dinheiro, nós idolatramos a nós mesmos, a nossa própria capacidade. Então a questão da idolatria vai muito mais de adorar uma imagem. Não se ofenda comigo, é Deus que está falando no segundo mandamento dele. Ele está falando o seguinte: não farás para ti imagens de escultura. Que imagens você tem criado e as tem adorado, muito mais do que a adoração que você deveria prestar ao único Deus, ao Deus vivo da Bíblia. O que nós estamos idolatrando? Nós podemos às vezes estar idolatrando nossos filhos, nosso emprego, nossa esposa. Existe, querido ouvinte, diversos tipos de idolatria. Não se engane. Nós idolatramos nossa capacidade, a força do nosso braço. Tudo isso é idolatria quando nós não depositamos a nossa adoração simplesmente ao único Deus. Colocamos diversas outras coisas
em primeiro lugar ao nosso Deus. Do que é o nosso Deus? E o nosso Deus é único. A Bíblia fala, como eu disse, se você ler, 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 22, você verá que Deus tem ciúme, Ele é zeloso, Ele tem zelo pelos seus filhos. Não troque Deus por nada, não idolatre nada, renda-se apenas a Jesus e a Deus. Amém? Continuando aqui, o terceiro passo para o sucesso é: não use o nome de Deus em coisas vãs. Se nós formos aqui, para o verso 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não use o nome de Deus. Muitos têm usado o nome de Deus, até dito em nome de Deus, mas para o seu próprio favor, para o seu próprio benefício. E nós devemos falar do nome de Deus, do nome de Jesus, para que as pessoas tenham salvação, passem a viver uma vida de reconciliação com Deus. Amém? Não use o nome do Senhor Deus em vão. Não é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós usemos o nome dEle de maneira eficaz, em nome do Senhor Jesus, curando os enfermos, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, trazendo as pessoas à luz do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois de todo aquele que quiser se achegar aos pés da cruz. Amém, querido ouvinte? O quarto passo para o sucesso: guarde. Aqui a Bíblia está falando, no verso 12, ele está falando o seguinte: guarda o dia de sábado para o santificar. Nós, no período da graça, temos o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Você sabia? Que Senhor? O Senhor Jesus. E você sabe por que o domingo é o dia do Senhor Jesus? E por que nós não guardamos mais o sábado, mas sim o domingo? Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e o terceiro dia era domingo. É esse dia que nós devemos guardar, sabe para quê? Para o nosso descanso. Nós trabalhamos 6 dias. No domingo é dia de ação de graças. É o dia em que nós reconhecemos a suficiência do Senhor na nossa própria vida. Ele foi fiel, Ele foi suficiente durante 6 dias. Nesse 7º dia, o domingo, aliás, na verdade o domingo é o primeiro dia da semana, mas nesse 7º dia, após 6 dias de trabalho, nós reconhecemos: Senhor, muito obrigado pela sua suficiência, porque em 100% o Senhor foi suficiente na minha vida. Por isso nós guardamos o domingo no tempo da graça. Aqui no tempo da lei, o Senhor estava falando: guarde o sábado. E nós, no tempo da graça, no tempo de Jesus, no tempo em que vivemos o favor imerecido, porque graça é favor imerecido, no domingo nós reconhecemos que nós temos um Deus que deu o seu único Filho em nosso favor, e no domingo Ele ressuscitou, e nós com Ele. O quinto passo para ter sucesso: você pensou que eu ia trazer uma fórmula mágica, para o sucesso? Não, eu estou trazendo uma sequência bíblica de 10 passos que seguramente, se você observar, seguramente você vai ter sucesso na sua vida. Eu posso dizer, e quem conhece a minha história pode testemunhar, pode validar, que o irmão Leandro é um irmão de sucesso, porque ele conheceu a Jesus Cristo. E eu busco seguir, como o apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. 10 passos,
10 simples passos para ter sucesso na sua vida. O quinto passo, e aí eu quero que você preste atenção: honra ao teu pai e à tua mãe. Você tem feito isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro aos Efésios, capítulo 6, dos versos 2 ao verso 3, que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Sabe qual é a promessa? É promessa de longevidade. Aquele que obedece, que honra seus pais, a Bíblia está nos dizendo que ele tem promessa de vida longa. Quer ver? Vamos ler novamente aqui. Honra, verso 16 do capítulo 5 de Deuteronômio: honra o teu pai e a tua mãe, como ao Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os dias e que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer ir bem? Você quer ter vida longa? Obedeça, honre aos seus pais. Eles estão idosos, cuide dos seus pais. Não os coloque num asilo. Honra o teu pai. O teu pai que cuidou, que passou noites acordado, teu pai e tua mãe, aliás, que passaram noites a fio acordados, velando o teu sono, cuidando de você, trocando as tuas fraldas, te limpando, te banhando, te dando os medicamentos necessários, te dando leite, alimento, roupas. Honra o teu pai. Se ele estiver idoso, não o coloque num asilo, não o coloque, faça de tudo, de todo possível para honrar o teu pai e a tua mãe, até o último dia de vida deles, porque você terá vida longa sobre essa terra. E que sabe o que mais? Você irá bem na terra que Deus te deu. E sabe o que mais? Os teus filhos te honrarão. Você não quer ser honrado como eu desejo que o meu Felipe me honre quando eu já estiver velhinho. Ontem eu dizia para ele, eu falava: você vai cuidar do pai quando o pai estiver velhinho? Ele falou: eu vou cuidar sim, pai. Com 4 anos de idade, ele disse que iria cuidar de mim. Olha que mandamento, né? Um passo para o sucesso. Honra teu pai e a tua mãe, porque você vai ter vida longa e você irá bem. Você quer ter sucesso? A Bíblia está falando no 5º mandamento dos 10 mandamentos: honra teu pai, honra tua mãe, que você irá bem em tudo que você empreender. O 6º mandamento, lá no verso 17 de Deuteronômio capítulo 5: não matarás. Não matarás. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Sabe por quê? Para que você não seja réu, que você não tenha sangue nas tuas mãos, para que você não tenha problemas com a justiça. Não mate, não tenha sangue nas tuas mãos, porque você será réu desse sangue que você tem nas tuas mãos. Não faça isso, não faça isso. Eu não sei se alguém que está me escutando já fez isso. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Se arrependa profundamente disso. Profundamente. Pague as tuas dívidas com a justiça. E nunca mais faça isso na sua vida. O próximo passo para que você tenha sucesso, ele diz o seguinte aqui, no verso 18: não adulterarás. Não adultere. O que nós tiramos daqui para que você tenha sucesso? Tenha a sua própria e única esposa. Sabe por quê? Porque quando nós temos, a Bíblia fala que o homem que encontrou uma esposa idônea, ele encontrou um presente dado por Deus. Algumas traduções falam, ele encontrou favor diante de Deus. Deus o favoreceu com uma esposa. Não adulterarás, porque é com essa única esposa que você construirá, que você alcançará os teus objetivos.
Olha só que pensamento bonito, através das Escrituras. Não adulterarás. É um passo para ter sucesso. Você já teve algum amigo que logo após, ou um tempo depois que ele se casou, ele começou a prosperar? Eu tenho amigos que viviam uma determinada vida e quando se casaram começaram a prosperar. Falei, mas o que aconteceu com esse meu amigo? Ele começou a guardar, ele começou a poupar, ele começou a reservar, ele começou a pôr objetivos. Daqui a pouco ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem uma vida. E ele começou a prosperar. Esse é um passo para o sucesso. Não adulterarás. Amém? O homem que encontrou uma boa esposa, uma esposa idônea, ele foi presenteado por Deus, diz as Escrituras. Continuando aqui, o passo 8 para o sucesso, não roube. Ele fala aqui, não furtarás. O verso 19, ele fala, não furtarás. Não furtarás. Quando você não empreende o seu tempo em roubar, você vai em busca de conquistar suas próprias posses, suas próprias coisas. Você não tem tempo para isso. E outra, como eu disse aqui, você não terá problemas com a justiça, porque ter problemas com a justiça é atraso. Quem fica preso, infelizmente, perde tempo da sua vida, e dependendo do que cometeu, vai passar muitos anos pagando suas dívidas com a sociedade. Se ele pedir perdão a Deus, Deus o perdoa. Se ele se render aos pés de Jesus, ele será salvo, mas as consequências dos seus atos, ele vai ter que pagar por um determinado tempo. E o roubar traz atraso. Traz atraso, querido ouvinte. Deus está falando, você quer ter sucesso? Estou te dando 10 passos para ter sucesso. Não roube. Não roube. Esse é o passo de número 8. O passo de número 9. Olha só. Passo de número 9. Ele diz o seguinte aqui, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você quer ter sucesso? O passo de número 9 diz o seguinte: não fale mal dos outros. Não levante falso testemunho. Pelo contrário, que suas palavras sejam abençoadoras. Se você tem as suas convicções, e é bom que você as tenha, não fale para pessoas. Exponha as suas convicções, mas não as direcionando a pessoa A, B ou C. Exponha as suas convicções, as defenda, porque um homem precisa ter suas convicções. E sobretudo, e melhor ainda, que suas convicções sejam as convicções de Deus. As convicções de Deus são boas. Defenda as convicções e as convicções de Deus. Amém? Ele fala, não fale mal dos outros, pelo contrário, abençoe, declare palavras de bênção, que os seus inimigos se tornarão seus amigos. Isso é um passo para o sucesso. Amém? E o último passo, passo 10, dos 10 mandamentos, olha o que ele diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Sabe por quê? Não deseje o que é dos outros. Assim você utilizará o seu tempo em conquistar o que é seu. O salmista, ele falou assim, eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios e eu quase que me desviei. Mas graças a Deus que ele olhou para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o próprio Deus. São 10 passos para que você tenha sucesso na sua vida. O judeu, querido ouvinte, ele guarda dos 5 primeiros livros da Bíblia 613 preceitos da lei de Deus. Jesus Cristo nos deixou
E o próprio Deus, aliás, nos deixou através de Deuteronômio 10 mandamentos. Jesus Cristo nos deixou 2 grandes mandamentos. E ao final, ele deixou o grande mandamento, que eu quero ler para vocês, como está escrito lá no Evangelho de João 13:34. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João 13:34. E olha o que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Que passagem! Lá em Mateus, nós podemos ler também, nós ainda temos alguns minutos. Vamos ler lá em Mateus 22, Mateus 22, do 37. Nós vamos ler aqui, do 37 ao 39. Ele diz o seguinte, olha: respondeu o Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Nós temos dificuldade de observar 613 preceitos. Nós temos dificuldade de observar, de obedecer a 10 mandamentos. O Senhor Jesus vem nos dar 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele diz: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos dependem os 613 preceitos observados pelos judeus. Mas aí você pode estar dizendo: é tão difícil observar 613 preceitos. É difícil observar e guardar 10 mandamentos. Jesus Cristo vem, tudo bem, é difícil, então guarde estes 2. E aí você ainda diz ao seu coração: esses 2 ainda são difíceis. E aí é quando eu li, e nós podemos voltar lá em João capítulo 13, o verso 34, que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Há uma diferença desse grande e novo mandamento para o segundo mandamento que nós lemos ali em Mateus. Sabe por quê? O segundo mandamento diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no grande mandamento Jesus está dizendo o seguinte, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei, assim amem uns aos outros. Sabe qual é a diferença aqui? No segundo mandamento, dos 2 grandes mandamentos, ele está dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe como é difícil isso? Sabe por que é difícil isso? Porque muitas vezes nós não amamos a nós mesmos. Nós não amamos a nós mesmos. E aí lá no grande e novo mandamento, Jesus troca o parâmetro. Já que vocês não conseguem amar uns aos outros como a vocês mesmos, então amem uns aos outros como eu vos amei, porque eu provei que vos amo. Você quer ter sucesso? Aí está o grande e novo mandamento. Se você não consegue observar 613 preceitos, 10 mandamentos, 2 mandamentos, tente observar pelo menos o grande e novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos amei vós ameis uns aos outros. Amém, querido ouvinte? Que essa palavra tenha ecoado no seu coração e mente, e que você possa, dentro desses 10 passos, encontrar êxito, o sucesso para a sua vida terrena, com a perspectiva da salvação celestial. Esse é o desejo do coração de Deus. Nós aqui somos apenas instrumentos na mão do Senhor. E nesse momento eu quero convidá-lo a nós estarmos falando com o Pai. Amém? Pai, muito obrigado por essa mensagem, por esses 10 passos, Senhor,
para nos levar, ó Deus, a ter sucesso nessa vida terrena, mas com a perspectiva do céu, Pai. Ó Deus, nos recebe tal como nós somos, Senhor. Como eu tenho orado, ó Pai, como eu tenho insistido em minha oração, eu sei que nós não permaneceremos e não seremos mais os mesmos se estivermos na Tua gloriosa presença, Senhor. Confiantes na Sua suficiência diária, Pai, no Teu amor diário, em cada cuidado Teu, Senhor. Visita, meu querido irmão, amigo, ouvinte, pessoas que eu não conheço, Pai, que eles venham a se arrepender e querer ter uma vida de sucesso na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, por aquele que está abatido, cansado, oprimido. Clamo também por aquele que se julga feliz, que ele tenha um encontro pessoal com o Senhor, ó Pai, e possa receber o perdão gratuito e verdadeiro e único que só pode vir da parte do Senhor Jesus. As minhas faltas, Deus, perdoa, Senhor, e me recebe tal como eu sou, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido ouvinte. Vocês que me acompanharam aí no Facebook, que têm confiado no nosso programa, meu muito obrigado. Muito obrigado significa fico-lhe devedor. Eu fico devedor a vocês por essa confiança. O apóstolo Paulo, ele dizia, que ele era devedor de anunciar o Evangelho. Eu fico devedor a vocês pela confiança que vocês têm no Esperança Bíblica. E que Deus nos dê força para continuar nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.